Olá, sejam bem-vindos vocês que têm acompanhado o meu canal, que se propôs a fazer esse estudo da Sagrada Escritura junto comigo. Muito obrigado pela sua perseverança, pela sua companhia. Muito obrigado porque você também divulga este canal para demais pessoas que queiram estudar a Sagrada Escritura. Nós estamos estudando o livro do Levítico. E hoje nós vamos estudar o capítulo 16 do livro do Levítico. Capítulo 16, versículos de 1 a 34. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, a pegar a sua caneta para anotação, para fazermos esse estudo. Estudamos o capítulo 15, que foi sobre as impurezas sexuais. E nós vimos que este tema não está relacionado à moral, mas simplesmente ao ritual, né? Então nós estudamos isso no capítulo passado. Hoje, no capítulo 16, nós vamos estudar o dia das expiações. Nós vamos saber o que é isso, tá? Então eu convido você para a leitura deste capítulo e logo em seguida nós entraremos no estudo dele, para entendermos melhor. Levítico capítulo 16. Vamos à leitura então deste capítulo. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Araão, que foram mortos por se terem aproximado do Senhor. O Senhor disse-lhe: recomenda a teu irmão Araão que nunca entre no santuário além do véu, diante do propiciatório que recobre a arca, para que não morra, porque apareço na nuvem por cima do propiciatório. Eis como Araão entrará no santuário, tomará um novilho para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá uma túnica sagrada de linho, levará sobre o corpo um calção de linho, cingirá um cinto de linho e porá na cabeça um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas que ele só vestirá depois de se ter lavado. Receberá da Assembleia dos Israelitas 2 bodes, destinados ao sacrifício pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Araão oferecerá por si mesmo o touro em sacrifício pelo pecado, e fará a expiação por si mesmo e pela sua casa. Tomará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor, e oferecerá em sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, será apresentado vivo ao Senhor, para que se faça a expiação sobre ele, a fim de enviá-lo a Azazel no deserto. Araão oferecerá o touro pelo seu pecado e fará a expiação por si mesmo e pela sua casa. Degolará o touro destinado ao sacrifício pelo pecado, e tomando o turíbulo que ele terá enchido de brasas do altar diante do Senhor, bem como 2 punhados de perfume,
aromático em pó, entrará contudo para dentro do véu. Porá o incenso no fogo e diante do Senhor, para que a nuvem do perfume cubra o propiciatório da arca, e Araão não morra. Tomará o sangue do touro e o aspergirá com o dedo sobre o propiciatório pela frente, e depois aspergirá com o dedo 7 vezes defronte do propiciatório. Imolará enfim o bode do sacrifício pelo pecado do povo, e levará seu sangue para outro lado do véu. Fará com esse sangue como fez com o sangue do touro, aspergindo o propiciatório e a frente dele. É assim que fará a expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos israelitas e de suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma forma fará pela tenda de reunião, que está com eles no meio de suas imundícies. Ninguém esteja na tenda de reunião quando Araão entrar para fazer a expiação no santuário até sair. Fará assim a expiação por si mesmo, pela sua família e por toda a Assembleia de Israel. Quando tiver saído, irá para o altar que está diante do Senhor e fará a expiação por esse altar. Tomará o sangue do touro e do bode e o porá nos chifres do altar, em toda a volta. Aspergirá com o dedo 7 vezes o altar, para purificá-lo e santificá-lo por causa das imundícies dos israelitas. Concluída a expiação do santuário, da tenda de reunião e do altar, Araão trará o bode vivo, imporá as 2 mãos sobre sua cabeça e confessará sobre ele todas as iniquidades dos israelitas, todas as suas desobediências, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto pelas mãos de um homem encarregado disso. O bode levará, pois, sobre si todas as iniquidades deles para uma terra selvagem. Quando o bode tiver sido mandado para o deserto, Araão voltará para a tenda de reunião, tirará as vestes de linho que ele pôs à sua entrada no santuário e as deporá ali. Lavará o seu corpo no lugar santo, retomará depois suas vestes e sairá para imolar o seu holocausto e o povo, fazendo a expiação por ele e pelo povo. Queimará no altar a gordura do sacrifício pelo pecado. O homem que tiver conduzido o bode a Azazel no deserto, lavará suas vestes e tomará banho. Depois disso, poderá voltar ao acampamento. Serão levados para fora do acampamento o touro e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, cujo sangue terá sido levado ao santuário,
para fazer a expiação. As peles, carnes e excrementos serão queimados. Aquele que os tiver queimado lavará as suas vestes, tomará banho e depois disso poderá voltar ao acampamento. Essa será para vós uma lei perpétua. No 7º mês, no 10º dia do mês, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o nativo como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porque nesse dia se fará a expiação por vós, para que vos purifiqueis e sejais livres de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será um sábado, um dia de descanso, para vós, durante o qual jejuareis. Essa é uma instituição perpétua. A expiação será feita pelo sacerdote que foi ungido e empossado para exercer o sacerdócio em lugar de seu pai. Revestirá as vestes de linho, as vestes sagradas, e fará a expiação pelo santuário sagrado, pela tenda de reunião, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a assembleia. Essa será para vós uma instituição perpétua. Uma vez por ano se fará a expiação de todos os pecados dos israelitas. Araão fez como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Bem, aqui está a leitura do capítulo 16 que nós vamos estudar hoje. É um capítulo um pouco extenso, são 34 versículos, mas muito interessante, porque nós estamos falando do grande dia, o dia da expiação, ou como os israelitas costumavam chamar, a festa da expiação. Expiação de quê? A expiação dos pecados. É o dia que eles eram purificados de todas as suas iniquidades, de todas as suas imundícies, de toda a ordem de pecado, para recomeçar de novo com Deus. Confessavam os seus pecados e dali em diante recomeçavam com um propósito de não mais pecar. Ou melhor, como nós falamos hoje, com o propósito de errar menos, né? Mas aqui a intenção do autor é de não pecar, é de começar realmente uma vida nova com Deus. Esta é a proposta da Sagrada Escritura. Esta é a proposta do livro do Levítico e de muitos outros livros da Bíblia, tá? O dia mais solene no ciclo sacrificial judeu era o dia da expiação, como nós estamos estudando aqui. Em hebraico significa Yom Kippur, o dia da expiação. Tratava-se de uma cerimônia bastante complexa, que incluía os seguintes animais para o sacrifício, como nós vamos ver detalhadamente. Primeiro, um novilho sacrificado pelo sumo sacerdote, um sacrifício com o qual expiava por si mesmo e por sua família, como nós vimos aqui no versículo 6 e versículo 11 do capítulo 16 de Levítico. Então, o novilho, primeiro animal a ser sacrificado pelo sumo sacerdote.
Este novilho expiava o pecado do próprio sacerdote e de toda a sua casa, de toda a sua família. Está no versículo 6 e 11 deste capítulo que estamos estudando. O sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma única vez no ano no Santo dos Santos. Uma única vez ele entrava no Santo dos Santos e aspergia com o sangue do animal, a tampa de ouro ou o propiciatório que estava sobre a arca da aliança. Isso está também no versículo 12 e versículo 14 deste capítulo. Mas o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, tá? Que era um lugar santíssimo, reservado e com muita delicadeza guardado, porque ali estava a presença de Deus, tá? Segundo os outros animais que eram apresentados, dois bodes oferecidos pelo povo. Então, sobre eles lançava-se a sorte, fazia um tipo de sorteio, para destinar um para Deus, um bode para o Senhor, e o outro para Azazel. Mais para frente nós vamos ver o que representa esse Azazel, tá? Versículos de 5 a 8 deste capítulo. Dois bodes. Então era sorteado qual bode seria para o Senhor, para Deus, e o qual seria para Azazel. Versículos de 5 a 8. Aquele que correspondia ao Senhor era sacrificado pela expiação do povo, e com parte de seu sangue fazia-se o mesmo com o que era feito com o sangue do novilho, tá? Aspergia-se a placa de ouro ou o propiciatório e a sua frente. Com isso, expiava pelo santuário, a expiação também era feita pelo santuário, por todas as impurezas e delitos dos israelitas e por seus pecados. Isso está no versículo 15 de Levítico, deste capítulo que estamos estudando. O mesmo devia fazer com a tenda de encontro, versículo 16. Então vocês podem ir grifando e anotando esses detalhes do grande dia, o dia da expiação, que nós estamos estudando hoje. Talvez o mais notável de todo este cerimonial seja o momento da realização do rito com o animal destinado a Azazel, descrito nos versículos de 20 a 22. Então, o mais notável de todo esse cerimonial era esse bode que não se sacrificava, que não se matava. Ele tinha que estar vivo, que era destinado a Azazel, né? Descrito no versículo 20 a 22. Você pode ver lá. O sentido desse rito. Qual é o sentido desse rito? Né? O sentido desse rito é absolutamente claro. O animal vivo é conduzido ao deserto. Ponto. Onde forçosamente morrerá. Porque esse bode será solto no deserto. No deserto não tem o que comer. No deserto não tem água. Então, obviamente, esse bode vai morrer. A intenção era essa. Soltar esse bode para que morresse, tá? Não existe intenção aqui nenhuma de sacrificar o animal a algum poder maligno. Não entendam isso.
E não pensem que Azazel seja um espírito mau, um demônio. Não é isso, tá? Então não existe a intenção nenhuma de sacrificar o animal a algum poder maligno. Só se sabe que Azazel seria a personificação do mal. Seria a personificação do mal. Representava o mal, cujo domínio e reinado estavam no deserto. Então, estava todo este mal destinado, estava residindo no deserto, tá? Então, devolver a seu lugar todas as iniquidades e pecados depositados no bode expiatório, ainda vivo, mas destinado a morrer. Era a maneira segundo a qual o povo afastava de si tudo quanto impedia sua pureza e dispunha-se a iniciar uma nova etapa no caminho de sua santidade. Então, o bode levava para o lugar que era próprio do mal, no entendimento semita, tá? Toda a iniquidade, todo o pecado do povo israelita, porque eles colocavam a mão sobre a cabeça do bode e confessavam seus pecados. Então, o bode estava carregado do pecado de todo mundo. Então, quando esse bode era conduzido ao deserto, ele era solto no deserto, lá ele iria morrer. E morrendo, ele levava consigo toda a maldade do povo. Então, o povo estava livre de todo o pecado. O povo estava novamente puro de suas impurezas, de suas contaminações. Então, assim, o povo podia iniciar uma nova etapa no caminho de sua santidade. Podia iniciar uma nova etapa no caminho da sua santidade. E um dos aspectos dessa santidade era a pureza cultual e ritual, como nós vimos aqui, como nós estamos vendo no livro do Levítico. Tá? Notemos que ao longo do cerimonial do dia da expiação, o povo não participa. O povo não participa diretamente. Tudo era realizado pelo sumo sacerdote e seus ajudantes. Mas o que o povo fazia então nesse dia, se o pecado do povo também era expiado? O povo, a única função do povo era fazer penitência. Está no versículo 31 do capítulo que estamos estudando. Então, a grande função do povo no grande dia da expiação era fazer penitência. Então, esse era o modo como o povo semita, como o povo israelita expiava os seus pecados, tá? Com todo este rito, com todos esses detalhes, eles confessavam seus pecados e expiavam através de um bode expiatório. E esse bode era conduzido por alguém, por um homem, até os confins do deserto, onde lá ele era destinado a morrer. Morrendo, morria também os pecados do povo, as iniquidades do povo. Era assim no momento em que o livro foi escrito, era assim que era descrito para acontecer o momento do rito do grande dia, do dia da expiação, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre Vocês ouvem falar tanto do bode expiatório, mas talvez nem sabiam, né, aonde tinha origem isso. Então, aqui nós estamos vendo que está no livro do Levítico, e é do povo israelita,
que descarregava, podemos dizer assim, todos os seus pecados sobre o bode, e o bode morreria no deserto. Azazel não é uma entidade maligna, mas Azazel é uma personificação do mal que habitava no deserto. Então, quando o bode ia com os pecados do povo, o povo estava devolvendo todo o mal aonde deveria estar, no lugar impuro, como diz aqui no texto, ou seja, no lugar de terra selvagem. E onde que é o lugar de terra selvagem, se não o deserto, que é um lugar rústico, difícil, né? Um lugar seco, árido, que não existe água, que não existe comida, fora os perigos que tem no deserto. Então é um lugar selvagem. Então ali deveria morrer todo o pecado do povo israelita. Ok? Espero que vocês tenham apreciado esse estudo e aguardo vocês para o próximo estudo do capítulo 17, que nós vamos ver então o Código de Santidade, que começará do capítulo 17 e vai até o último capítulo do livro de Levítico, que é o capítulo 27. Mas, como fazemos sempre, estudamos capítulo por capítulo. Um abraço a todos e espero vocês para o próximo estudo.